Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem e que vocês estejam seguindo aquelas recomendações básicas de saúde, não é mesmo? Eu sei, você já está cansado de ouvir eu falar isso, escutar isso em todo lugar. É TV, é rádio, é internet, sempre falando a mesma coisa, mas é muito importante, é fundamental que você siga as recomendações, que são básicas, né? São muito simples de fazer. Então você deve lavar muito bem as mãos, utilizar álcool gel e utilizar a máscara de proteção da maneira correta, cobrindo o nariz e boca, ok? Meus amigos e minhas amigas, dando continuidade à nossa série do mês de junho, os grandes momentos do cinema, ok? Então, você já sabe, eu venho falando da trajetória do início do cinema. E aí, em aula de vídeo passado, né, para outra faixa etária, eu falei sobre o primeiro desenho animado da história do cinema. Você assistiu essa aula? Você sabe qual foi? Então, se você não viu, vá lá assistir, ok? Eu falei que o primeiro desenho do cinema foi do francês Émile Cohl, chamado Phantasmagorie, né, de 1908. Porém, tem gente que gosta de falar que o primeiro desenho animado foi feito em 1906 por um americano. Mas o que ele fez foi um stop motion, né? Então não foi o desenho animado em si. Então o primeiro desenho, Émile Cohl, o francês Émile Cohl, em 1908 com Phantasmagorie. Então vai lá na aula do vídeo passado e assiste a este filme, ok? Tem o outro também no americano, então você já assiste os dois. Mas hoje eu quero falar de outro desenho animado. Vamos falar sobre a indústria de desenho mais importante, mais famosa do mundo. Qual que é? A Disney, é claro. Então, Walt Disney, né, o criador da Disney, tá há muito tempo, lá no comecinho do cinema também, fazendo os seus personagens. E qual é o personagem mais importante da história da Disney? Exatamente, Mickey Mouse. Então o Mickey é o personagem mais importante da Disney, né? Foi o mais famoso, é o mais famoso e o mais importante da Disney. E, olha só, a estreia dele no cinema, então a estreia do Mickey Mouse no cinema, se dá em 1928, com o filme Steamboat Willie. Olha só, Steamboat Willie de 1928 é a estreia do Mickey Mouse no cinema. E esse filme já é um filme com som, então já o cinema com som já está acontecendo ali. Olha só, repara aqui, ó, esse é o cartaz da época, né? Disney Cartoons Present Mickey Mouse Sound Cartoon, ou seja, desenho com som. Steamboat Willie, uma produção da Walt Disney Comic, né, pela UB Iwerks, produzido, né, o som pela companhia Cinefone. Então, através do equipamento da Cinefone, era possível a realização do filme do cinema com som nessa época já. E como era feito isso? Um pouco tempo atrás, né, foi desenvolvido a gravação em disco, né? Aquele disco grande, preto, assim, de vinil, começou a ser gravado lá por volta de 1908, por aí foi desenvolvido por um amigo do Thomas Edison, essa tecnologia de gravar o som em um disco, ok? E aí foi sendo desenvolvido, né, principalmente pela Warner Bros, né, pelos irmãos Warner, que são importantíssimos para a inserção do som no cinema, onde desenvolveram alguns equipamentos que, acoplado à câmera, acontecia a gravação em um disco. Então estava sendo filmado, né? E aí quando estava sendo filmado isso pela câmera, em outro equipamento ali acoplado, fazia a gravação desse som. Então esse som era feito à parte. E na hora da reprodução no cinema, era feito também uma adaptação no projetor, para que a engrenagem do projetor, quando começasse, disparasse, né, o motor da agulha
do motor que vai girar o LP e a agulha, né? Que o LP precisa de uma agulha ali para captar e fazer esse som sair, ok? Então isso era feito à parte, o som foi feito à parte. Nos desenhos também, né? Foi feita a musiquinha lá, gravada a musiquinha e depois soltava junto. Mas estamos já na era digital, então você vai poder assistir com o som já embutido junto, bonitinho, em até uma resolução um pouco melhor, que foram feitos ajustes para poder exibir isso. Então, em 1928, o Walt Disney criou, né, e divulgou o filme Steamboat Willie, a primeira participação do Mickey Mouse no cinema, que tem essa cena muito famosa, né, dele pilotando o barco, que até hoje é utilizada na abertura, né, da nova vinheta de abertura da Disney. Começa com essa primeira cena do filme Steamboat Willie, que é o Mickey Mouse pilotando o barco. Porém, esse filme não é o primeiro filme no cinema com a voz do Mickey, com a fala do Mickey. Então, nesse filme, você tem apenas som, apenas ruídos, apenas sonoplastia para levar esse filme. Porém, no ano seguinte, em 1929, saiu o outro filme com o Mickey Mouse, chamado The Carnival Kid, né? Então, em 1929, a Disney Cartoons apresentou o Mickey Mouse, né? Cartoon, né? Som, desenho com som, o Garoto do Parque, The Carnival Kid, né? Produção de Walt Disney, recorded by Cinephone, né? Gravado por Cinephone System. Então, do mesmo jeito de 1928 com Steamboat Willie, dessa vez The Carnival Kid, Mickey Mouse fala. As primeiras falas do Mickey Mouse acontecem nesse filme em 1929. Porém, não é aquela voz conhecida do público. Tudo bem que o que a gente conhece, aquela voz do Mickey, it's me, Mickey, é uma voz que já foi dublada, né? E depois, se você for ver a parte original, né, americana, você vai ver que a voz é diferente. Porém, nessa época da Segunda Guerra Mundial, toda a voz até o final da Segunda Guerra Mundial foi feita pelo próprio Walt Disney, né? Então, o próprio Walt Disney fez a voz do Mickey Mouse. E qual que foi a primeira palavra, a primeira frase que Mickey Mouse falou no cinema? Hot dog. Ele estava vendendo hot dog no parque, mas você vai ver isso no próprio filme. Aqui embaixo na descrição tem um link dos dois, tanto do Steamboat Willie quanto do The Carnival Kid. Então aqui embaixo na descrição você tem o link desses dois filmes. Vai lá e assiste os primeiros desenhos animados da história do cinema, o primeiro do Mickey Mouse com som já, ok? Então vai lá, assiste, espero você na próxima, um grande abraço e tchau!